Bom dia! Começa agora Inovação e Negócios aqui na Record News para todo o Brasil. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Bateu bet, bateu é gol, bateu ganhou, bateu levou, bateu bet. Quantas vezes você já fechou um negócio, entregou o produto ou o serviço e na hora de receber começaram os seus problemas? Hoje no quadro Intalks você vai conhecer uma solução inovadora que promete acabar com esse problema. E você, tá precisando de inspiração? Então esse insight do Janguier Diniz é para você. Fala, nação de empreendedores obstinados! Como é que vocês estão? Olha só, no programa de hoje e nos próximos, eu quero trazer aqui para vocês alguns conceitos sobre os tipos de empreendedores que existem, que eu trato aqui no meu livro, A Arte de Empreender. Em que perfil será que você se encaixa? Hoje eu vou falar sobre o chamado empreendedor planejado ou premeditado. Fique ligado no programa, viu? Que eu vou explicar melhor logo mais. Vocês sabiam que Bateu Bet faz checagem de idade? Porque sim, você precisa ter mais de 18 anos. Eles avaliam seu volume de apostas e valores e se você exagerou, eles cortam. Porque aqui o importante é se divertir, mas com responsabilidade. Você aposta pra cair na conta e não passar da conta. Então na hora de escolher a bet, você já sabe. Bateu é gol, bateu ganhou, bateu levou, Bateu Bet. Bateu bet. Intalks. Oferecimento Credify. Ajudamos sua empresa a crescer com segurança. Nos dias de hoje, proteger o seu negócio contra fraudes nunca foi tão importante. Com a Credify, você tem acesso a soluções inteligentes de antifraude, Big Data, validação de dados, análise de riscos e gestão integrada. Tudo isso para que você tenha mais controle, reduza perdas e foque no que realmente importa, o crescimento da sua empresa. Credify, ajudamos sua empresa a crescer com segurança. Acesse credify.com.br e descubra mais. Muito bom dia, estamos começando mais um Intalks aqui no programa Inovação e Negócios, diretamente da Record News para todo o Brasil. E hoje eu tenho a presença do Eric Andrade, que é CEO da Credify, uma das maiores plataformas de dados e de antifraude do Brasil. Eric, prazerzaço ter você aqui no Inovação e Negócios para falar um pouquinho sobre essa área de dados, tecnologia, inteligência artificial e antifraude, que é o que mais acontece hoje em dia, né? Quem nunca, né, Kogut? Muito obrigado, né, por estar aqui, por poder falar desse tema tão importante e tão sensível na vida de todos nós. Exato, né? exatamente. Afinal de contas, a gente acaba vivendo no dia a dia essa situação e muitas vezes não sabe como se defender, né? Então, é por isso que a gente está aqui, para poder curar essa dor das empresas e mitigar risco aí de todos, né? Exatamente, não só de empresa, mas de pessoa física, né? Quando a gente fala de antifraude, a gente na física vive caindo em fraude, imagine as empresas na jurídica, né? Muito, né? Muito. Então, a gente está em todo momento, né? Então, desde o início, quando a gente está qualificando ainda o cliente das empresas, para saber se aquele cliente tem um perfil ou não, se tem algum histórico negativo daquela empresa, né? Você vai fazer negócio, precisa conhecer a outra parte. Então, conheça o seu cliente e nos momentos de compra e venda, né? Então, a gente está em todo momento do negócio, apoiando na decisão e reduzindo risco e aumentando o resultado das empresas. Exatamente, que é o famoso background check, né? E o conheça o seu cliente. Mas, Eric, antes da gente entrar nesse universo dos dados e do antifraude, né, da tecnologia que a Credify oferece ao mercado, eu sempre gosto de conhecer um pouquinho da história de cada um que vem aqui no Intalks. Então, eu queria que você contasse quem é Eric Andrade, qual foi a trajetória do Eric até chegar como CEO da Credify. Muito bacana. Bom, acho que essa questão de fraude, desde que eu comecei minha carreira no Banco Pan-Americano, naquela época ainda era Pan-Americano.
E eu entrei na filial de Sorocaba porque havia uma fraude, né, um desvio de dinheiro das operações de crédito. E os clientes estavam sendo lesados, trocou-se toda a equipe. E eu entrei nessa leva. Essa mudança. Fiquei na filial de Sorocaba um mês e comecei a trabalhar no processo de formalização e documentos. Fui convidado para a Matriz, onde fiz o sistema de formalização do banco. Depois fui crescendo como gestão da administração do banco e, paralelamente, desenvolvendo sistemas de tecnologia. Então, desenvolvi o sistema jurídico do Banco Pan-Americano, todo o sistema de atendimento ao cliente e participei de todo o processo de fraude junto aos departamentos de risco do banco, né, seja na parte de recuperação de crédito, no próprio antifraude ali das operações de cartão. Fiquei no PAN durante 10 anos, depois comecei a empreender, né? Aí foi quando tive a minha primeira empresa de tecnologia, que em 2015 foi comprada pela Credify. Olha só. Foi comprada pela Credify. Depois eu saí, trabalhei na Pimpag durante 5 anos, cuidando dessa parte de fraude, das operações, pagamentos. Meios de pagamento, de cartão. A gente desenvolveu produtos digitais, né, na área de meios de pagamento de cartão. E aí eu recebi o convite do Edson para voltar para a Credify e estruturar toda essa parte de antifraude. E trouxe todo esse background e essa experiência aí, 20 anos no mercado, cuidando de operações financeiras e antifraude. Que legal. Então você começou tua carreira praticamente no banco, né, Pan-Americano, resolvendo os problemas de fraude que tinha lá. Exatamente. Desenvolveu alguns sistemas. Eu conheço um pouco você, a gente já se relaciona por outras coisas, e eu sei que você também tem uma carreira tecnológica como a minha, né? Eu comecei programando, depois comecei sendo empreendedor, desenvolvendo. Diferente de você, eu nunca trabalhei no mercado, sempre empreendi desde cedo, mas eu sei que você tem uma jornada tecnológica. Quando que você iniciou a tua carreira no meio tecnológico? Foi no Pan-Americano. Pan-Americano. Quantos anos você tinha? Tinha 19 anos. 19 anos. 19 anos. Foi fazendo um sistema de formalização para poder apontar pendência documental. Então, na parte de crédito. Na parte de formalização. Formalização de crédito. É quando você fecha o contrato e precisa apontar se tem alguma pendência para pagar a ficha. Foi ali que eu comecei, fiz o primeiro sistema de apontamento de pendência que foi usado pelo banco, né? Posteriormente virou um sistema institucional do banco, né? E assim foi também com a parte jurídica, onde eu coloquei a mão na massa ali efetivamente, e o sistema de atendimento ao cliente, quando veio a regulação do saque, né? Que você precisava dar um protocolo, tinha ali todo o prazo de atendimento, controlar os SLAs das áreas internas ali, eu coloquei a mão na massa efetivamente em alguns sistemas. Depois isso foi para a área de tecnologia do banco, o pessoal assumiu, mas foi ali efetivamente que eu comecei a colocar a mão na massa. Legal, então você saiu do Pan-Americano para empreender, montou uma empresa que foi adquirida pela Credify, e hoje você virou CEO sócio da Credify. Exatamente. Ah, que legal, que legal. Eric, a gente vive um momento hoje de inteligência artificial e de dados, né? A gente sempre fala, todo mundo fala, há muitos anos, todo mundo fala que os dados são o novo petróleo, né? Sempre falam isso é um dizer que já se existia antes da inteligência artificial. E agora, com o advento da inteligência artificial e dessas novas plataformas, que a gente está vendo aí, todo dia nasce uma plataforma de inteligência artificial, a mais nova agora, depois do DeepSeek, é a Queen, né, do Alibaba. Eu tenho uma pergunta para você. Claro. O que você acha dessa junção? Porque muita gente quer trabalhar com dados e não consegue, por isso que existem empresas como a Credify, né? O que você acha dessa junção de dados e inteligência artificial para ajudar na prevenção de fraude? Eu acho que isso é o caminho, não tem mais volta, né? Então, e a gente se prepara nesse sentido, né? Como? A gente tem um Big Data que a gente vai validando essas informações ao longo do tempo, né? A Credify tem mais de 20 anos no mercado, então vai validando. Como que a gente se preparou, né? A gente construiu um ambiente de APIs, né? A gente está num OCI da Oracle, que é um OCI parrudo, e já está preparado para se conectar às IAs, e essa é a nossa próxima evolução. Então a gente criou um motor de decisão que tem lá as 250 APIs que a gente tem, que hoje a gente vai definir modelos para KYC, para transação. A gente
define modelos e depois ajusta esses modelos com as empresas. Mas no futuro a IA vai decidir isso para a gente, né? Exato. Baseado no input, ela vai entender qual o melhor dataset para buscar e vai trazer o melhor resultado para mitigar o risco daquela transação de uma forma totalmente automática e com certeza vai melhorar os resultados que a gente já tem hoje. Hoje a gente tem os algoritmos de decisões, principalmente eu sei que na Credify você tem as regras de decisões, Exatamente, né? Que com base de dados você faz a pré-configuração e eu sei que vocês já estão colocando na Credify inteligência artificial para que essas decisões sejam tomadas com inteligência artificial sem precisar ter humano ali para ficar olhando. Mas a gente sabe que às vezes a inteligência artificial surta, né? E quando você fala de aprovação, background check, análise de risco, ainda a gente sugere que tenha uma ferramenta como a Credify, mas tem uma monitoração, não deixe só na mão de inteligência artificial, né? Existem regras automáticas, né? E existem processos que vão para uma mesa de análise, né? Então, isso caminha em conjunto, né? E vai se medindo isso, né? Ao longo do tempo para ver se os modelos estão ok, se as aprovações estão trazendo benefício, reduzindo o risco e você está tendo resultado com isso. A IA vai automatizar isso sem dúvida, né? Então, a quantidade de informação que a gente consegue ter quando, por exemplo, a gente coloca uma captura do dispositivo, da onde origina a transação, e os momentos que essas transações ocorrem. Então, a IA vai conseguir olhar isso com mais assertividade, né? E conectar esses datasets com uma rapidez muito maior do que a gente ter que parar, olhar um dado, analisar um histórico do dado e mudar o modelo. Então, isso vai ser acelerado, mas a gente está muito próximo de implementar isso já nos modelos que a gente tem e colocar isso em produção. Acredito que esse ano ainda a gente já deve entrar como IA ajudando nesse processo. Não, bem legal. Eric, fala pra gente então. A gente sabe que nesse mundo que a gente está vivendo de fraude na PJ e na pessoa física, a Credify ela é uma plataforma que traz um acervo de dados desde 2005, 2006, se eu não me engano, né? Exatamente. Até mais, porque a gente estava conversando aqui nos bastidores aqui, a gente fez uma pesquisa aqui na Credify, ela trouxe dados desde quando eu tinha 6 anos, 7 anos de idade praticamente. Trouxe coisas do meu pai, dados antigos e tal. Então, qual é o problema especificamente hoje que a gente sabe que as empresas precisam evitar fraudes na parte de inconsistências cadastrais, na parte de precisam ter dados precisos para tomada de decisão. Então, explica para a gente aí o que a Credify, qual a dor e o problema que a Credify resolve. Legal. Vamos lá. Eu estou contratando uma empresa ou estou vendendo para uma empresa que vai envolver um risco de um determinado faturamento. Eu vou checar essa empresa, eu vou consultar os sócios dessa empresa para saber se a empresa não tem algum problema judicial, ou não tem um risco de crédito, ou não tem algum tipo de informação relevante que possa inibir essa minha venda, né? ou o ingresso desse cliente dentro da minha organização. E a gente vai conseguir moldar os datasets que vão ter a melhor operação. Então, a gente desde dados cadastrais, confirmação, validação de documentos, validação de histórico nos tribunais. Então, a gente consegue acessar com os nossos robôs, saber se tem algum histórico negativo dessa empresa, né? Se tem algum tipo de execução, às vezes tem aqueles limpa-nomes, né, que a pessoa não aparece nos birôs, mas ela está ali com um processo que a gente consegue entender que existe esse problema, né? Então, isso falando de pessoa jurídica. E aí, pessoa física, da mesma forma, né? Então, hoje a gente tem a prova de vida, por exemplo. Então, eu vou ter uma transação de uma compra na empresa de um celular, de uma TV, de uma geladeira, de um parcelamento de uma informação. Eu preciso saber se aquela pessoa é ela mesma, se aquele cartão é daquela pessoa. E aí a gente vai usar tudo que a gente tem de mecanismo para poder fazer a validação das informações e trazer para o comerciante, né, para quem está oferecendo o produto ou serviço, a confirmação se aquela informação do comprador está ok ou não, permitindo uma validação segura dessa transação. Que legal, que legal. Então é isso, pessoal. Vocês estão assistindo aí o InTalks. A gente está conversando com o Eric Andrade aqui, que é CEO da Credify.
é a maior empresa de dados, uma das maiores empresas de dados aqui no Brasil, que trabalha com antifraude de cartão de crédito, né? De cartão de crédito. Background check, aquele famoso conheça o seu cliente, e te traz informações preciosas para tomada de decisão, em liberar um crédito, aprovar um cadastro, um financiamento, ou a compra de um bem. Né? Vários setores utilizam a Credify hoje, como bancos, consórcio, advogado, área de compliance de grandes empresas, plataformas de pagamento para aprovar transações com cartão de crédito, né? Exatamente. Você falou do consórcio, né? Uma vez que o consorciado ele tem a cota dele sorteada, né? Ele precisa passar por um processo de validação. Né? Exato. Não necessariamente uma cota contemplada quer dizer que ela vai ser paga, né, Márcio? Exato. E você está com a cota contemplada, mas você vai dar um crédito para essa pessoa precisa ter um background check, né? Você precisa passar por toda uma esteira de cadastro e é exatamente isso que a Credify faz. Eric, muito prazer, cara, ter você aqui hoje no Inovação e Negócio. Eu espero você voltar mais vezes para a gente falar um pouquinho mais sobre essa área de dados e a evolução aí que a Credify está tendo no mercado. Eu que agradeço. Muito obrigado e fico à disposição. Tá bom. Ó, você que está assistindo o Intalks, você vai ver aqui que tem um QR Code na tela. Se você quiser testar a Credify, aproveite que nesse QR Code você vai ganhar R$100, né, Eric? R$100 em crédito. Avisem que vocês viram o programa e a gente vai dar uma atenção especial para vocês. Tá vendo? Legal. Então, ó, quer comparar com o teu sistema de background check que você tem na sua empresa aí ou no seu negócio? Então, ó, não perca tempo. Escaneie esse QR Code agora, faça um cadastro na Credify e ganhe R$100 em crédito. Nos dias de hoje, proteger o seu negócio contra fraudes nunca foi tão importante. Com a Credify, você tem acesso a soluções inteligentes de antifraude, Big Data, validação de dados, análise de riscos e gestão integrada. Tudo isso para que você tenha mais controle, reduza perdas e foque no que realmente importa, o crescimento da sua empresa. O que realmente importa. Ajudamos sua empresa a crescer com segurança. Acesse credify.com.br e descubra mais. Inovação e negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Inovação e negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Que lugar é esse aqui? Será que eu morri? Bem-vindo a Bateu Bet. Bateu Bet? Salve, mestre grafite. Que coisa é essa? Eu apostei que você ia chegar. Ex-jogador, um comercial de aposta. Tá fácil essa, hein? É o Profeta. Profeta não. Consciência. Aqui a parada acontece. Pensa em alguém que eu trago. Bateu Bet! Não, peraí, você não vai me dizer que eu tô no comercial de aposta, grafite. Cauã, isso aqui na verdade é uma oportunidade. Que voz é essa? Calma, eu tava em casa postando meu café da manhã, minha rotina saudável. Banana, ovinho, granola, beijo aí, ó. Seja. Ó, tá com o celular na mão? Aproveita e faz um palpite no jogo de hoje. Não faço aposta, não. Fazia. Bateu Bet acredita em apostar com consciência. Eles até checam se você tá passando da conta. Bateu, errou, bateu, ganhou, bateu, levou. Bateu Bet. Essa falando é minha, cara. Mal galã dessa cera sou eu. Bateu, errou, bateu, ganhou, bateu, levou, bateu, Bet. Meus amigos obstinados, empreendedores obstinados, eu comentei mais cedo que ia falar sobre perfis do empreendedor. Vocês lembram? Pois bem, hoje nós vamos conversar sobre o empreendedor planejado ou premeditado. Vamos lá? Veja bem, pessoal, o empreendedor planejado ou premeditado, que eu trato aqui no meu livro Arte de Empreender, um dos meus 34 livros, é aquele empreendedor que busca se cercar, se não de todas as características do empreendedorismo, das mais importantes. É aquele que procura fazer a lição de casa antes de criar o empreendimento. É aquele que busca minimizar os riscos. Ele segue toda a cartilha do bom empreendedor, de forma bem certinha. Ele sonha em montar um empreendimento, planeja,
busca conhecimento sobre o negócio, sobre o setor, sobre os concorrentes e também sobre a clientela. Aí, com muita determinação, otimismo, persistência e criatividade, ousa e adquire coragem para criar um empreendimento e utiliza a resiliência para superar os erros e os fracassos que às vezes ocorrem, não é isso? Ele também procura focar e inovar sempre nos serviços e produtos oferecidos. Otimiza sempre o tempo e trabalha dia e noite para ter sucesso e chegar ao ápice com o seu empreendimento. Então, nós podemos dizer que o empreendedor planejado ou premeditado, ou como alguns autores chamam de empreendedor normal ou planejado, seria o mais completo do ponto de vista da definição do empreendedorismo. É que, como já comentei em outros programas, ter planejamento no empreendedorismo é uma característica das mais importantes. É que o planejamento aumenta a probabilidade de um negócio ser bem-sucedido. E aí, você acha que se encaixa nesse perfil de empreendedor? No próximo programa eu vou falar sobre o empreendedor nato. Empreendedor nato. Até lá, meu amigo. Seja obstinado que dá. Inovação em negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Bateu bet. Bateu é gol. Bateu ganhou. Bateu levou. Bateu bet.